para alimento. Em nome de Jesus, que nós não tenhamos falta de nada, que em tudo possamos ser supridos pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, traz também sobre os nossos corações esse desejo de ser fiel e generoso. Abra as portas de emprego, ainda dá tempo de viver milagres. O ano não acabou. Para o Senhor uma palavra muda tudo, um segundo muda toda a história, um minuto pode mudar o mundo inteiro. Então, Pai, o Senhor tem liberdade para continuar fazendo os seus milagres. Nós não desistimos de ver as portas se abrindo, a provisão vindo do céu e glorificando o Senhor em tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar então com o nosso teatro. Seja edificado em nome de Jesus. Viagem top, mano. Verdade, cara, a viagem foi muito boa. Essa expedição foi uma bênção, sério. Mas olha, o que é que aconteceu? Mano, você quase nos fez perder o rumo. Verdade, cara, o que é que foi? Então, vocês lembram da feijoada de ontem? Não. Nem quero saber mais. Nossa. Não, pode deixar. Aí já sabe, né? Ó, mas sabe o que cairia bem agora? O quê? Um cafezinho quentinho, mano. Pede aí pra Verdade, gente. vou pedir rapidão. Pede aí. Ô, gente, olha o que eu encontrei. Tava mexendo aqui nas minhas coisas aqui da viagem. Encontrei essa taça de ouro. Vocês lembram de onde ela é? Do tempo de Salomão, né? Exatamente. A gente encontrou essa taça em uma das nossas expedições lá para a Babilônia. Essa taça era do Templo de Salomão, da época em que os babilônios foram lá e roubaram todos os tesouros do templo. E, cara, é incrível pensar o quanto Deus falou no meu coração através dessa simples taça. Ele me ministrou através de um versículo que está escrito lá em Mateus 6, em que o Senhor Jesus ele diz para nós, para tomar cuidado com as riquezas. Ele diz para nós juntarmos riquezas aqui nessa terra, onde a traça e a ferrugem podem corroer e onde o ladrão pode nos roubar. Verdade. Mas o que a gente deve ter o nosso cuidado com o nosso relacionamento com o Pai, buscar o nosso relacionamento com o Pai, que dura para a eternidade e que ninguém pode tirar de nós. Verdade. Quando você falou em Mateus 6, eu lembrei de outro versículo que fala sobre o mesmo. Que está lá em Provérbios 16, Verdade. que diz que é muito melhor termos sabedoria do que ouro puro. Muito melhor termos sabedoria, entendimento da palavra, do que qualquer bem material. Agora, fugindo do assunto, queria falar com vocês, contar com vocês um testemunho. Essa última expedição, eu estava no meu canto, tranquilo, e orei ao Pai, dizendo para que nós encontrássemos essa taça, que é muito importante para a nossa expedição. E Deus revelou no meu coração o lugar onde devia escavar, mano. Verdade, foi você que nos levou? Exatamente. Deus ministrou no meu coração que é muito importante nós prestarmos atenção à voz do Espírito Santo. E essa voz que nos guia no caminho que Jesus preparou para nós. E assim vivemos milagres diariamente. Verdade, amém. Ó, trocando aqui de assunto rapidinho, eu tava aqui mexendo nas minhas coisas que eu tirei no computador e eu encontrei uma das réplicas da tiara de Esther. E sabe o que me deixa mais impressionado na história dela? É o posicionamento que ela teve. Ela não se deixou intimidar pelo que podia acontecer com ela, mas ainda assim protegeu o seu povo até o final. E o que me deixa mais triste nisso tudo é os jovens se intimidando pelo que pode acontecer, intimidando que os seus amigos sofrem nas ruas e nas escolas. Não se tem posicionado nas palavras de Deus, mas tem vivido só de aparências. Verdade. E cara, você falando disso, Deus colocou um versículo na minha mente. Está escrito lá em João 12, 25. E o Senhor Jesus ele diz assim: aquele que ama a sua vida aqui nessa terra, ele a perderá. Entretanto, aquele que despreza a sua vida aqui nessa terra, a preserva para a vida eterna. Jesus entregou sua vida por amor a nós e para termos acesso ao Pai. E estamos negligenciando isso, vivendo uma vida vã de aparência. Do que vale nós entregarmos nossos lábios em louvor a Ele, mas não nossa alma? Do que vale nós cantarmos hinos e louvores lindos a Deus, mas não vivemos aquilo que cantamos? E como os filhos de Deus, nós temos que nos posicionar, levar a bandeira do verdadeiro Evangelho. Verdade, amém.
de uma coisa. Esse frasco, a gente encontrou ele lá em Jerusalém. E é sempre um tempo muito único quando a gente vai lá. Parece sempre que o Espírito Santo ele fala muito comigo. Parece que ele me leva para aqueles lugares e ele faz com que a história seja construída ali bem na minha frente. É muito incrível ver, por exemplo, a cena quando a gente foi lá em Belém e a gente foi na casa de Davi. Parece que o Espírito Santo ele me levou para ver aquela cena da unção de Davi bem na minha frente. E, cara, isso foi muito incrível. Cara, pior que verdade mesmo. Gui, mas você não... Cara, falando nisso, caraca, lembrei da situação. Uma situação de louvor, adoração, uma situação de gratidão, que foi quando Marta quebrou o vaso aos pés de Jesus. Vendo aquela cena, os fariseus ficaram revoltados com aquela cena tão genuína e espontânea daquela mulher. E o que me espanta é o quão revoltados eles ficaram, quão incomodados eles ficaram através de ver uma cena que eles não conseguem replicar. Realmente, parece que eles não entenderam que quem é muito perdoado, muito ama. E parece que eles tinham inveja daquela mulher, que eles não conseguiam ser tão intensos como aquela mulher. E muitas das vezes nós somos como esses fariseus. Estamos aqui durante o tempo de louvor e não conseguimos ser tão intensos e ficamos aqui olhando para um lado e para o outro, vendo a adoração de um e de outro. Desejamos ter aquela intensidade, mas não conseguimos. E a gente tem que ter cuidado com isso, ter cuidado com essa inveja. E a gente deve buscar cada vez mais a Deus e essa intensidade com o Pai. Verdade. Até porque tem pessoas que se fingem de crente, mas no fundo não são. Olha, não se disfarçam. Oh, eu acho que o café já chegou. Já? Ah, tá ali. Oi. Pô, esse café aqui é lá do coffee. Mal bom, tem que provar. Aqui, ó. 60 tá ótimo. Quentinho. Nossa, esse é bom. Nossa, Deus. Cara, falando nisso, o que você me deu esse café? Vocês aí, vocês aí que estão assistindo a gente, vocês já pararam para pensar como seria ter uma refeição com Jesus? Poder repartir o pão com aquele que era Deus, se fez carne e habitou entre nós em forma de servo. Cara, eu acho que é um momento muito único e algo muito interessante. Eu gostaria de experimentar. Mas é possível a gente viver isso hoje em dia. Se na Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eu acho que nós podemos convidar ele para jantar, para almoçar, até morar conosco. Basta nós abrirmos a porta. E lembrando, sentir a presença dele não é a mesma coisa de ser íntimo. Mas nisso tudo, eu ainda acredito que vai nascer uma geração de jovens com um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Senhor. Eu creio que isso acontecerá. Você falando nisso, eu lembrei de uma história. Eu vou contar pra vocês. Então, é a história de dois irmãos moravianos. Esses dois irmãos, uma certa vez, eles ouviram sobre um senhor que ele comprou uma ilha. E nessa ilha apenas havia escravos. Esse senhor era ateu e proibiu com que qualquer outro missionário ou qualquer pessoa que tentasse ali difundir uma religião, ele proibiu qualquer tipo de entrada. Apenas a entrada de escravos era permitida naquela ilha. Porém, ele não contava com que dois irmãos tivessem sido tocados tão intensamente com essa notícia que decidiram se vender como escravos para aquela ilha. E com o valor da sua venda, eles conseguiram comprar as passagens para lá e foram para essa ilha como missionários. E eles foram grandemente usados pelo Senhor naquela ilha. E com a ida daqueles dois irmãos, como simples escravos naquela ilha, o nome de Deus foi grandemente glorificado naquele lugar. Porque todos os escravos aceitaram a Jesus naqueles dias. Realmente, algo incrível. Pois é, gente, nós somos privilegiados por falar de Jesus livremente. Ter uma igreja linda como essa,
ter o app da nossa Bíblia no celular e também ter camisas que nos ajudam a pregar o Evangelho através de versículos. Enquanto isso, tem muitos irmãos sendo torturados, machucados e até mortos por amor a Cristo. E essa folha foi um alvo disso. Nós encontramos, não sei se vocês lembram, mas nós encontramos uma ruína de uma igreja que foi queimada, com irmãos lá dentro. Eu me lembro dessa viagem. Deus falou muito comigo lá. Parece que depois que a gente voltou de lá, eu passei a valorizar cada momento como um seguidor de Jesus. Realmente, a gente não pode menosprezar o caminhar com Jesus. E a gente tem que dar muito mais valor que a Bíblia que nós carregamos debaixo do braço. A gente acha isso normal hoje em dia. Também somos privilegiados por viver num país com liberdade. Muitos países como a Coreia do Norte, Somália e Líbia são os principais alvos de perseguição cristã. Cerca de 10 cristãos são mortos por amor ao Evangelho. Isso Sim. é algo que nós ignoramos. Sim. E com isso tudo, eu vejo que a gente tem que investir mais do nosso tempo em evangelizar o mundo e que a gente tem se distraído. Se a gente desse todo o nosso esforço em evangelizar cada ser vivo desse planeta, tenha certeza que milhões de pessoas estariam conhecendo Jesus agora. Muito mais do que estão conhecendo agora. E a gente está numa ótima época para falar sobre isso. O Natal está às portas e o verdadeiro Natal é o nascimento do Cordeiro de Deus. Muitas pessoas têm distorcido o verdadeiro significado do Natal. Isso faz com que algumas pensem que o Natal é simplesmente um senhorzinho que veste vermelho, que desce pela chaminé e que entrega alguns presentes. Isso é louco. Mas mano. não. Verdade. Mas não. O Natal vai muito além disso. O verdadeiro presente que nós recebemos foi há mais de 2000 anos atrás. Através de Jesus Cristo, que nasceu como um homem aqui nessa terra, que não precisava de fazer isso, porque nós não éramos merecedores disso. Mas ele nasceu e morreu pelos nossos pecados para que hoje a gente tivesse vida. E esse é o verdadeiro Natal e o verdadeiro presente do Natal. Nosso verdadeiro Salvador. Nosso legado foi iniciado quando nosso Salvador Jesus nasceu. Nossos antepassados seguiam sinais para encontrar o lugar tão esperado, mas Herodes, que era o rei da época, tentou impedir isso para matar Jesus. Seguiram seu caminho, encontraram Jesus e Deus revelou a eles para não falar em nada para Herodes, pois os planos de Deus não podiam ser frustrados. E a linhagem daqueles homens chegou até nós. Hoje nós somos conhecidos como caçadores de Jesus. E caminhamos em busca do maior tesouro do mundo, que é conhecer a Jesus e dar continuação ao legado dos nossos antepassados. Gente, dá orgulho de ver esses rocket não dá de fazer em teatro. E passa o sabão na gente, os velhos, tudo os jovens, tudo com alma de velho. Que os meninos têm mais pique que a gente. Eu queria, bem rapidamente, falar com vocês algumas coisas muito baseado no que eles fizeram na peça. E dentro do tema que nós temos falado nesse mês, que é avanço, eu comecei a orar falando, Deus, é Natal, é época de Natal, a série é avanço, eu já vou falar o tema daqui a pouco, mas ao mesmo tempo vai ter um teatro. O que o Senhor quer fazer disso tudo? E comecei a ficar ali com aquilo martelando na minha cabeça. E o tema de hoje vai ser Olhando para Frente. Lembrando que a série desse mês é Avanço, e na primeira semana nós falamos sobre ressignificar o passado. A Priscila pregou ensinando sobre a importância de olhar para o passado e transformar as dores do passado, se libertar da prisão do passado e já não ser mais escravo do passado. Você pode dar glória a Deus por isso? Isso é o primeiro passo de qualquer avanço. Enquanto a gente não se livra do peso do passado, nós não conseguimos avançar, que o passado começa a ser como se fosse prisões da nossa alma. É ignorar o que aconteceu? Não, mas é resolver. Resolve. Segundo passo, nós falamos sobre superar obstáculos, tivemos um bate-papo aqui, e cada um expôs o seu obstáculo e como resolveu de forma muito objetiva, e vale muito a pena ver, porque foi um dos bate-papos mais leves, parecia, o pessoal depois falou, não sei se porque a gente era amigo de muitos anos, mas como se fosse, sabe, tipo, tá na mesa de casa, na sala de casa conversando,
porque nosso desejo foi que fosse o máximo da transparência de todos nós. Nenhum de nós ali colocamos máscaras ou títulos, mas nosso desejo era expor nosso coração muito sincero de como a gente tenta superar obstáculos. Nem todo dia a gente consegue, nem sempre dá certo, mas nós expomos. E hoje nós vamos falar sobre olhar para frente. Resolvi o passado, identifiquei um obstáculo, superei e agora é hora de olhar para frente. Você pode dar glória a Deus por isso? E orando, não há para mim exemplo melhor de homem que teve que superar o obstáculo. Essa galera da luz, eu consegui resolver o que está cegando o povo? Sim. Deu para ver a cara de todo mundo aqui assim? Eu estou sendo solidário, porque eu fiquei cego também em um momento. Não é de maldade não, mas só porque mesmo. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, temos diversos homens de Deus que viveu mudança de passado, superou o obstáculo e olhou para frente. Você pode falar amém, só para saber que você está vivo? Temos diversos homens no Antigo e no Novo Testamento, diversos profetas, sacerdotes, apóstolos no Novo Testamento, homens e mulheres de Deus que superou obstáculos. Mas o melhor homem que nós vamos falar nessa noite é o próprio Jesus, e nós vamos ver na palavra de Deus o que ele fez para olhar para frente e conseguir completar a missão dele. Você pode falar amém de novo? Estou bem hoje aqueles irmãos que pedem para repetir mesmo. Eu queria que você lesse comigo João 17, versículo 1, e nós vamos ter que aqui fazer um jogo que você vai lendo comigo rápido, porque eu tenho que ler muito tópico hoje, para melhorar tudo. João 17, 1 vai dizer: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o seu Filho, para que o seu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Primeira coisa, falando de olhar para frente, nós precisamos olhar para a história de Jesus e perceber que todos nós temos um alvo. Todos vocês, incluindo eu, sentado nessa cadeirinha, servindo em um ministério, ninguém está aqui por acaso. Essa ideia do acaso é a ideia mais descabida do mundo. Acreditar que o acaso me gerou, não consigo achar nenhum sentido nisso. Todos nós temos um alvo ou um propósito. E esse é o primeiro passo para entender como olhar para frente. Para eu olhar para frente, parece bobo o que eu vou dizer, mas para eu olhar para frente, eu tenho que saber para onde eu estou olhando. E não tem grande mistério nisso, não tem uma grande revelação. Não vou te dar 10 chaves milenares da transformação do século. Se eu quero olhar para frente, a primeira coisa que eu tenho que saber é para onde eu estou olhando. Senão eu vou olhar para qualquer lugar. A menos que eu diga para vocês, olhem para o telão. Se eu falar, olha, o verbo olhar me pede que eu tenho que complementar ele com aonde eu vou olhar. Concorda comigo? Então todos nós temos um alvo para olhar. E quando olhamos para a história de Jesus, nós vamos destrinchar a história dele em mais detalhes, mas perceba que essa oração, João 17, é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, que é a expressão do relacionamento íntimo do pai com o filho e do filho com o pai. Jesus orando ao pai. Gente, aí você tem que entender como que a Bíblia é escrita. Como que João, um apóstolo, conseguiu ter acesso a essa oração secreta e conseguiu escrever. De alguma forma essa história foi transmitida, e é Jesus se desfazendo, não se desfazendo, mas Jesus no ápice da sua intimidade com o Pai, e a Bíblia nos dá um gostinho de como eram as orações de Jesus com o Pai. Em diversos capítulos dos evangelhos nós vamos ver Jesus se retirando para orar, e esse é relatado, e a oração é linda, que é Jesus começando a falar: Pai, o Senhor, eu sei que chegou a hora. E falar que chegou a hora não é bonito não, é falar, eu sei que eu vou morrer daqui a pouco. Então você já imagina a oração começando: Pai, a hora que vai me custar tudo está chegando. Dá vontade de desistir, não dá? Se eu te falar que você vai ter que ir ali daqui meia hora para morrer, por um bando de gente ingrata você ia morrer? Mas Jesus estava sabendo disso.
E ele falou: glorifica o seu filho, para que o seu filho te glorifique. O Senhor me deu autoridade sobre essas pessoas, para que eu desse vida eterna. E a vida eterna é que conheçam ao Senhor. Então ele diz que o propósito de Jesus, ele fala, na oração dele ele fala: o Senhor me glorificou e me deu autoridade para dar a vida eterna. E ele descreve o que é vida eterna: é conhecer ao único e Deus verdadeiro. Esse era o alvo de Jesus. Amém? Então Jesus tinha um alvo: enquanto estiver aqui, eu preciso apresentar a todos a vida eterna e dar salvação para todos. E ele vai dizer no versículo 4: eu te glorifiquei completando a obra. Então a melhor história para nós estudarmos nessa noite é realmente sobre Jesus, que ele não só tinha um alvo, como ele completou o alvo. Então, se hoje nós temos o Espírito de Deus em nós, a natureza de Cristo em nós, e se Ele nos mostra que completou o alvo, uma alegria nós temos ou uma esperança. Nós também podemos completar o nosso alvo, amém? O nosso propósito. Ninguém mais vai sair daqui com o sentimento de que não tem nada para fazer. Descobrir é outro departamento, mas todos nós temos um propósito para cumprir. Só que nem tudo são rosas, nem tudo são flores, porque depois que você entende que Jesus tinha um alvo e que ele completou um alvo, aparece o quê? Os obstáculos para o alvo, não é verdade? Verdade ou mentira, gente? Você está comigo? Lembra? Eu preciso que vocês interagem. Vocês estão num clima natalino já de... Nem de Natal, tá clima de... Como é que é aquele feriado dos mortos lá? Está aqui, ó. Misericórdia, finados. Ressuscita, em nome de Jesus. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado teve uma série de desafios. É para te avisar que o quê? Você vai sair daqui, o homem e a mulher mais feliz do mundo, descobrindo: eu tenho um grande propósito, eu sou um privilegiado. E você vai sair ali na rua e vai ter o primeiro desafio de não gritar com o irmão da sua frente, com o motorista da frente, endemoniado, que vai fazer você querer pecar. É verdade ou é mentira? Quem dirige? Primeiro obstáculo que Jesus enfrentou, enquanto você está enfrentando o obstáculo do motorista da frente que te faz ressuscitar a velha natureza, Jesus enfrentou dificuldades muito piores e que nós vamos enfrentar provavelmente, e a primeira delas chamam-se pessoas. Ao mesmo tempo que pessoas são o melhor combustível, são os maiores obstáculos. Que dualidade incrível, né? E eu não vou dizer que são pessoas diferentes. A mesma pessoa, de manhã, ela está sendo um grande impulsionador do seu ministério, e de noite está fazendo o quê? Te travando. É normal, é ser humano. Lembra que o ser humano, a Bíblia vai dizer que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades e dominadores desse mundo. Então, esse irmão não é o seu inimigo. Mas de duas uma, ou ele está dando ouvido para o inimigo, ou ele só está sendo ser humano com a natureza humana dentro do sangue dele. Quer ver um exemplo comum de pessoas? Eu vou dar 2 grupos. E com todo o respeito, para não parecer que eu estou aqui, eu li essa semana a notícia, pastor da igreja da família Valadão, que agora esse é o termo que está sendo dado a nós, fala que pais e mães são pessoas que impedem o chamado. Os endemoniados, então você entende o contexto. Eu converti com 12 anos de idade e eu me entreguei, sabe assim, ao Senhor com tudo. Fui de cabeça. Graças a Deus. E quando eu tinha meus 15 anos, nós tivemos, para mim, uma das melhores experiências da minha vida, que nós saímos de uma igreja grande, tipo assim, estruturada, imensa, para uma igreja núcleo de bairro, que o pastor tinha ruído a igreja e levado a terça parte igual Satanás. Ele fez igual o diabo e levou a terça parte com ele. Chegamos nós, e a gente estava lembrando disso hoje no almoço, a igreja tinha mais barata do que metro quadrado. A parede da cozinha, quando a gente chegou para limpar, tinha barata, assim, ó. E tinha uns carpetes do quinto dos infernos colados, assim, ó. Que puxava, você lembra, amor, de puxar aqueles carpetes? Gente, que visão do inferno. Nossa. No culto de domingo, depois que o pastor que a gente seguiu assumiu, eles estavam desmontando a bateria durante o louvor da igreja. Eles estavam pegando a bateria da igreja durante o culto. Não tiveram a decência de esperar o culto acabar. Ou ir antes. Tá vendo coisa diabólica mesmo? Beleza, fomos indo, eu e minha irmã, empolgadaço, bora, foi lá que a Priscila se apaixonou por mim, nunca vai assumir. Ramon e Dani, a Dani já estava lá, Ramon chegou logo em seguida, e gente indo. Minha mãe, como uma boa mãe preocupada, começou a ficar o quê? Estranhando, eu perdi 25 quilos
Ô, saudade desta época. Gente, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu ia assim, ó, capengando, morrendo de fome. A Priscila era a irmã rica com cartão vale refeição infinito. Snob. Tinha aquele cartãozinho dela. Gente, na época, R$400 eu acho que ela tinha de cartão. Ela era a rica que passava cartão. E ela era assim, pra ela ser aceita, nossa, eu queria comer uma pizza, vai lá comprar, toma meu cartão. Oh, que época boa. Minha mãe começou a ficar preocupada, que a gente começou a sair 7 da manhã, chegar meia-noite, comecei a emagrecer muito, começamos a contar que a gente estava evangelizando dentro da favela. Menino de 14, 15 anos. Abri uma célula na favela, no meio da quebradona assim, sabe? No meio do meio assim. Então você está vendo que como uma mãe preocupada ia estranhar? Não é verdade? Uma mãe que se preze, no mínimo, ia preocupar, não ia? Minha mãe não só me preocupou como o quê? Começou a brigar com a gente. Na época eu fazia o quê? Achavam, com meus 15 anos no auge do meu tupete, achava que o quê? Minha mãe é usada pelo inimigo para impedir meu chamado. Mal sabia que minha mãe, na verdade, era boa, que as mães dos amigos que não estavam nem aí, que eram as mães negligentes. Só que o que a gente entende com isso? O papel da minha mãe é preocupar comigo, não é? O papel dela não é esse. Mas eu sabia do meu chamado em Deus, não sabia? Eu vou ficar brigando com pessoas por causa de serem obstáculos? Elas vão ser o obstáculo, seja o que for, é o seu papel, é ter sabedoria de como ultrapassar ele. Eu fui muito insensato, não fui sábio não, tá, gente? Briguei, gritei, xinguei, chorei. Mal sabia que tudo resolvia no diálogo. Mal sabia que era sentar e falar, mãe. Ou ir para a obediência, olha, minha mãe, mãe, não posso, então tá, vou te obedecer. Um dia, meu pastor muito sábio também, eu conversei com ele por causa dessa situação. Ele falou para eu falar com meu pai assim, pai, eu vou parar de ir na igreja. Então eu vou começar a ir no boteco, porque aí no boteco você não vai brigar, quer perder casa. Nunca mais brigou. É só ter sabedoria para conversar, tá vendo? Então, pessoas podem ser obstáculos, mas não culpem elas por ser o próprio inimigo, que o inimigo não é carne. O inimigo é espiritual. E se for problema espiritual, no espiritual se resolve, não é verdade? Se o problema for o inferno, muito simples de resolver. O inferno tem que obedecer ao nome de Jesus, automaticamente. Agora, se não for o inferno, se for pessoas, cabe a você ter discernimento. O propósito não é seu? Então o problema é seu. Não é de mais ninguém. E um desafio que nós estamos tendo hoje, que pessoas estão parando nos obstáculos porque estão culpando as outras pessoas. Nós estamos vivendo uma era terrível de muita responsabilização alheia. Ao invés de eu me autorresponsabilizar pelos meus problemas, eu estou culpando o outro. Estamos voltando lá para a época do Éden, e que a culpa foi de Eva, não foi de Adão, não. É tão interessante isso, que eu sempre ensino isso no Legacy para você não cair em erro. A ordem dada de não comer do fruto foi a Adão. Eva nem tinha sido criada. Ninguém olha esse detalhe. A ordem foi anterior à criação de Eva. Rafa, isso é interpretação duvidosa. O texto vai continuar dizendo que depois que Deus criou Eva, Eva sabia da ordem, porque quando Satanás vai seduzi-la, ela fala, não pode comer. Verdade? Ela vai dizer, então Adão transmitiu a Eva a mensagem. Correto? A mensagem era para os dois. Mas a Bíblia vai dizer que Eva comeu do fruto, foi a Adão. Então perceba, ela comeu e depois ela foi a Adão. E Adão comeu e diz que então as escamas dos olhos se caíram. Perceba que não fala que Eva comeu e as escamas caíram. Eva comeu, deu a Adão e as escamas caíram. E então eles fogem. Percebe que cada um tinha um papel na história? E que Adão vai responsabilizar Eva, mas a ordem foi dada primeiramente a ele. Então Eva não tinha culpa? Tinha, muita culpa. Bênção daquela mulher que avacalhou toda a história. Mas Adão também tinha culpa no cartório. E o desafio é que nós estamos responsabilizando os outros e não estamos sendo maduros o bastante de olhar para nós mesmos e se é para alguém impedir o propósito, aonde eu estou sendo essa pessoa. Mateus 16, 21 vai dizer, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então está chegando muito perto e ele começa a falar claramente com os discípulos que ele ia morrer e ressuscitar. Combinado? Versículo 22, então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo.
Pedro tem a coragem de falar, vai repreender Jesus, e repreender é corrigir, chamar a atenção, falar, Jesus, você está errado. Ele vai soltar a pérola, Pedro solta a seguinte pérola, não, Senhor, nunca, isso nunca vai acontecer contigo. O discípulo de Jesus, o que foi chamado de pedra, sobre a qual seria edificada a igreja, foi ele que falou, Jesus, você não vai morrer na cruz. Mas quem sabia que ia morrer na cruz era quem? Jesus ou era Pedro? Então Jesus, ele era fiel ao propósito dele. No versículo seguinte, eu não coloquei aqui para não dar muita polêmica, ele vira para Pedro e fala, sai, Satanás. De vez em quando a gente tem que dar uma ordem, claro. Mas eu quero que perceba é, pessoas vão às vezes ser um maior obstáculo, mas cabe você ser fiel ao seu propósito e olhar para ele, amém? Segunda situação, circunstâncias. Se não são pessoas, são circunstâncias. E aqui leva todo mundo no pacote. Quantos de nós não demos uma boa desculpa porque algo desfavorável aconteceu que impediu de fazer? O carro estragou, o autocarro não passou, não tinha dinheiro, não estava afim, alguém no trabalho te estressou, choveu muito, passou furacão, que eu nunca achei que eu fosse ter que falar isso, mas ter furacão passou aqui já em época de culto. De boa, fomos fazer um culto com furacão, cidade fechada, o pastor de jovens da época, muito sábio, calmo, ele decidiu andar debaixo de todas as árvores e ir embora para casa. Eu nunca vi a morte em tantos metros quadrados. Árvores já estavam no chão, sabe se a gente bastante árvore caída no chão? Ele podia passar aqui sem árvore, aqui sem árvore, e aqui com muita árvore. O Wallace está aí, não está o Wallace da Damares? Foi por causa dele que eu quase morri. O pastor foi levar ele embora. O Wallace não lembra disso. Quase 7 anos atrás, o pastor na época foi levar ele embora, fez o caminho do autocarro, que demorou 35 minutos para chegar, não teve a coragem de colocar no GPS, e passou debaixo de todas as árvores. Eu nunca vi minha morte tantas vezes seguidas assim, ó. Primeira vez que eu vi falar que passava furacão dentro da cidade. Gente, circunstância, não é? Olha o que a Bíblia vai dizer sobre circunstâncias. Mateus 14, versículo 14 diz, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Então Jesus sai do barco, uma galera doente, ele tem compaixão e fala, eu vou lá curar eles. Essa é a visão de quem tem o propósito, correto? Visão de Jesus, propósito. A visão dos discípulos. Detalhe, é a raça que andava com ele o dia inteiro. Eu não posso reclamar das minhas ovelhas não, porque esses daqui dão muito mais trabalho. Andava com Jesus o dia inteiro. Olha o que eles soltam. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, esse é um lugar deserto e já está ficando tarde, Jesus. Manda a multidão embora, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus está com compaixão do povo que está morrendo, e o povo fala, eu imagino a cena dos discípulos chegando assim, Jesus, chega aqui rapidinho, vem cá, tá tarde, nós não estamos no meio aqui do centro de Lisboa que tem comida não, nós estamos lá, ó, lá no fim de Loures, naquela quebra lá, ó, onde não passa nem autocarro, e não tem mercearia aberta não, Jesus, o que esses meninos vão comer? Tá vendo que a circunstância era completamente desfavorável? Não tinha comida para a multidão, e a Bíblia vai dizer que logo em seguida, e isso aqui que é fenomenal, quem é fiel ao propósito, a circunstância vira combustível, vira milagre, porque Jesus teve compaixão, eles tiveram um olhar de que não ia dar, sabe o que Jesus fez? Falou, se vira, eu amo a atitude de Jesus, se vira, ele devolve para o discípulo falando, deem vocês de comer. Eles pegam um pão que achou lá, 5 pães e 2 peixinhos, Jesus dá graças e reparte para a multidão, 5.000 homens são alimentados com a sua família naquele dia. Circunstância não é obstáculo. Circunstância, na verdade, pode ser na sua vida, mas também pode ser um palco de um milagre. Entendi se tudo muda. Quando você entender que circunstância não é impeditiva e ela vai ser um milagre, cara, você começa a testemunhar milagre. Aí você entende porque que muitos de nós não estamos vivendo milagres. Uma das maiores reclamações da nossa geração é que não vem tantos milagres mais. É claro que não vai ver. Vê o problema e arrega pro problema e fala, vou ficar com medo do problema. Não vai ver milagre mesmo, não. Antes de orar, já falou, não dá. Deixa Deus resolver o que é dele e vai resolver o que é seu, querido. Terceiro, aí sim... Terceiro obstáculo, o diabo. Agora entrou ele na história, porque tá vendo que tem outros além dele, que a gente culpa ele dos negócios que ele já é condenado, mas ele está condenando ele por culpa nossa mesmo. Tentação de Jesus, não vou ler para a gente ganhar tempo. Jesus é tentado, primeiro relato do ministério de Jesus.
Mateus 1 vai contar da linhagem do nascimento, Mateus 2 vai contar do crescimento de Jesus, Mateus 3 vai contar do crescimento de Jesus, Mateus 4 fala, Jesus jejuou, estava morrendo de fome, gente, olha como é que é fenomenal, o Espírito do Senhor leva ele ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito do Senhor, está em Mateus 4. Sabe o que acontece logo em seguida? O diabo aparece. O Espírito do Senhor levou ele lá para o meio da guerra. Olha que Espírito do Senhor que você pode falar que é ruim, né? Uai, Deus não faz isso não. A minha Bíblia diz que Deus faz. Que a gente está criando um evangelho cor-de-rosa, que Deus não leva a gente para o meio da guerra, não. Leva. E é maravilhoso quando leva na guerra, revela caráter. Porque quando Jesus vai lá para o meio da guerra, que revela a natureza divina de Jesus. Porque quem vai dizer que ele é Deus é o próprio diabo. Falando, se você é o filho de Deus, manda essa pedra virar comida. Satanás está te jogando na cara que você é crente, você arrega para ele. Não sou não. Ou cai no golpe dele. Ou raiva que me dá. O diabo sabe que você é filho de Deus e ele vai fazer hora com sua cara. Você é filho de Deus mesmo? Então manda essa pedra virar pão. Ô gente, se eu depender da aprovação do diabo para eu ser crente, depender dele para ser meu selo de validação, se você é filho de Deus, ele solta essa pérola para Jesus. Se é filho de Deus, se atira aqui do penhasco, porque a sua palavra diz que aos seus anjos dará ordem, ele guerreará por vós. O cão, sabe da Bíblia, vai me fazer uma sessão de coach de autoajuda, e no fim eu ainda vou falar a verdade, eu vou me atirar, vou ver se Jesus, vou ver se eu sou crente mesmo. Você ri, mas você faz igualzinho, tá? Eu faço igualzinho. Duvida e no final fala, você é crente mesmo? Então vai lá. Cai igual trouxa no golpe do inimigo. E é tão sério isso que a última tentação vai falar diretamente com o chamado de Jesus. Fala, se você quer essas nações inteiras, se prostra diante de mim, eu te darei todas elas. Tá vendo como é que Satanás é persuasivo para saber onde é o nosso chamado? Sabe o que eu tenho mais ouvido hoje? Ô Jesus, me dá sabedoria para falar. Sabe o que eu tenho mais ouvido hoje? O povo mentindo em nome do Senhor, falando que foi chamado pelo Senhor. Deus me chamou para terminar um casamento porque era o propósito dele. Eu vou trazer para a realidade do jovem que essa não está na... Pastor, Deus me mandou namorar com esse menino. Ah, é? Como é que ele é? Não, pastor, ele... Aí começa a dar as desculpas. Aí quando deu muita desculpa, eu já sei o fim da história. Ah, meu filho, ele é crente? Não, pastor. Você ri, mas você faz, né? Faz. Que aí você se sente o salvador do mundo, né? Que com oração de línguas, imposição de mão, você vai lá salvar ele, passando a mão no corpo dela, né? Gente, sabe o que a gente tem que entender? Que o que é de Deus, deixa que ele faça. Não sou eu que vou convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, não. Eu não preciso namorar para ser missionário da boca santa, não. Porque o inimigo está fazendo isso com a gente. Seu sonho é casar, olha que menino trabalhador. Aí sabe o que está pior? Dentro da igreja, o discurso está sendo que tem que olhar se o critério só que você é homem. Dentro da igreja. Concordo, tem que ser homem, tem que ser trabalhador, tem que ser honesto. Mas no inferno está cheio de gente trabalhadora e honesta, sabia? No inferno está cheio de lobo com pele de cordeiro. E quem diz que critério de conta bancária é critério de homem de Deus? Quem disse isso? Olha o tanto de homem de Deus que passou perrengue. Aí está tirando valores cristãos e bíblicos para levar em consideração o que o mundo está disputando. Mas o mundo está disputando é um lugar quentinho no inferno. É isso que o mundo está fazendo. Está disputando só quem vai ter uma ala VIP no inferno. Mas está todo mundo no mesmo lugar. Aí eu cedo. Aí sabe o que é o pior? Que aí a gente passou, tem que fazer a cara de planta, né? A cara de paisagem, sorrir, acenar. Que ainda vai pedir para orar. Aí eu tenho que orar para eu calar minha carne. Aí depois que você ora, aí casa. Há cenários que eu já vi, que pela misericórdia de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor transforma a maldição em bênção dele para fazer o que quiser. Amém? A soberania de Deus não está em discussão nessa pauta. O que está em discussão é a obediência. Aí a galera está pegando testemunho de misericórdia de Deus e falando, se deu certo, como vai dar certo comigo? Vai dar, Deus é misericordioso. Mas ninguém conta do meio da história. O meio da história que é omitido. Aí eu tenho que fazer atendimento pastoral, sabe o quê? Pra aconselhar o casal, porque o homem não é crente, né? Então o homem não vai saber o que a Bíblia diz. Vai chegar cheio de vício de pornografia, vai querer transformar a mulher igual um lixo mesmo.
Aí na cama a mulher vai ser tratada igual um lixo. Aí eu tenho que ir lá ensinar, né? Que sobrou pra quem? Pro pastor. Porque a mulher não pensou nesse detalhe, não pensou? O homem não pensou quando pegou uma menina do mundo que teve vários comportamentos não cristãos e que leva pra dentro do relacionamento. E aí cabe a quem ter que resolver depois que casou? O pastor, né? Aí sabe o que o pastor vai ter que fazer ainda? Ensinar que a Bíblia condena o divórcio. Aí eu agora também tá com a mesma galera que tá ensinando a olhar princípios mundanos. Sabe o que a galera tá ensinando? Um monte de texto falso da Bíblia falando que pode divorciar. Que é o mesmo que, dos mesmos criadores de princípios não bíblicos, vai ter outro, parte 1, parte 2. Seja fiel ao seu propósito e para de cair na tentação do diabo e culpar. No fim a culpa é sua, de ser trouxa e ter caído, com todo respeito, amor. Mas a gente tem que parar de ficar sendo vítima da história que a gente é protagonista, da própria destruição que a gente cavou. Quando a gente tiver esse primeiro ato, o filho pródigo vai passar por isso. Reconheci que eu saí da casa do meu pai, vou voltar a ele e vou falar que eu errei e vou pedir para ele me deixar ser como um escravo, um servo dele. Deus misericordioso aceita ele, transforma, troca roupa, aliança, sandália, mata um bezerro, faz festa, santifica. Nosso Deus é misericordioso demais. Mas eu creio que vai chegar um tempo que a gente tem que parar de ficar provando a misericórdia no meio do pecado e provar da misericórdia no dia a dia como um Deus que já nos dá ar para respirar, nos dá pão para alimento. Misericórdia não é só experimentada no seu pecado não, tá, querido? Para de ficar pecando para querer abundar a graça, vai dizer isso em Romanos 6. Por fim, como superar os obstáculos? O primeiro dele é sendo fiel ao propósito. Identificou seu propósito? É ser fiel a ele. Filipenses 3:12 vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso ou que eu já tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado meu alvo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tá vendo que ele vai ensinar que o segredo é: eu tenho um alvo, eu vou deixar tudo para trás, vou gastar minha energia inteira em prosseguir para o alvo. Eu fui ler essa palavra alvo no grego e foi muito interessante que no meu estudo eu fiquei com uma incógnita, que eu senti nós aprendemos no Carisma sobre as formas que Deus pode falar, e eu falei: Deus, eu tive tanta clareza que foi o que o Senhor falou comigo. E aí eu li no grego e tá lá, alvo vem do grego alvo. Eu falei: Deus, não entendi. Aí eu, não satisfeito, fui procurar em outros dicionários bíblicos. Falei: não, eu que tô lendo o dicionário errado. Alvo é alvo. Eu, uai, não tô sabendo mais a voz de Deus mesmo, não. Tá bem, acontece, a gente... Mas sabe quando o negócio continua assim, encucado? E eu falei: algo não tá certo nessa história. Aí eu fui olhar de novo, que teve um trechinho que eu não entendi, eu ignorei. É em inglês, gente, não é muito fácil pra mim ter que ficar lendo um dicionário grego e inglês. Por fim, eu fui entender, aí depois eu vi um outro estudo explicando. Alvo tem duas expressões, tem dois significados. Primeiro, a palavra alvo é para olhar para um vigia. O alvo era o vigia que cuidava da cidade. Primeiro ponto. Segundo, o alvo era um objetivo a ser alcançado. Objetivo a ser alcançado é o que a gente está falando aqui. Ok. Só que aí eu fui ver o que era esse vigia que estava vigiando. Essa palavra alvo, por vezes, ela é associada a Deus, que é quem vigia e cuida da gente. Então, quando Paulo está dizendo, aí você lê o Filipenses 3 todo de novo, e faz muito sentido. Aí faz sentido Filipenses 3. Quando ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam. Primeiro ele fala, não sou perfeito ainda, não alcancei o meu alvo. Aí o alvo não era o propósito de ser perfeito. Ele não alcançou Deus na plenitude que ele queria alcançar. E esquecendo o que ficou para trás, e prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para Deus, que é quem está me olhando. Então, ser fiel ao seu propósito é primeiramente ser fiel a Deus, porque é Ele que é o nosso alvo. É tão sério isso, que Hebreus 12, 1 e 2 vai dizer: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos
fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tá vendo que um outro texto traz a clareza. Os meus olhos estão especificamente o meu propósito maior. E é isso que você tem que sair daqui entendendo. O seu propósito não é as suas obras. As suas obras é parte do seu propósito, que é estar todos os dias olhando para Jesus. E uma vez que eu olho para Jesus, as obras são consequências de que eu estou olhando para Ele. Lembra do casal? Eu olho para minha esposa. O meu casamento é estar unido, ser um com a minha esposa. Agradá-la, honrá-la, protegê-la, cuidá-la, são aspectos do meu propósito, que é ser um com a minha esposa. O meu propósito não é dar presentes para Priscila, porque se eu só der presentes, então eu teria cumprido o meu propósito. Mas eu tendo um propósito, eu dou presentes. Onde isso vai entrar? Muitos de nós estamos vivendo um momento que as obras estão falando mais do que Jesus. A fala que você vai ouvir muita gente falando: pastor, só estou bem se eu servir. Eu tenho que servir na igreja. Quem disse que servir é o critério de que eu estou olhando para Jesus? Quanto povo endemoniado está servindo? Quantos pastores que pregam aqui uma palavra maravilhosa e desce e espanca a mulher? A história que mais me marcou, pode se colocar de pé no seu lugar? A história que mais me marcou de testemunho, e eu falo isso porque ele testemunhou isso, também é famoso. O cantor Sérgio Sá conta que, não vou lembrar quando, eu era adolescente. Sérgio Sá, quem aqui é da época do Sérgio Sá e Raiz Coral? Só para ver os velhos da igreja. Para de mentir que você não sabe quem que é Raiz Coral. Quem conhece Raiz Coral? Levanta a mão, gente. Ninguém conhece Raiz Coral? Tá vendo? Uma irmã. Tamo junto. Ganhou o programa Qual é Seu Talento na época do SBT. Na verdade, dividiu o primeiro lugar com um cara que cantou a Alicia Keys. Olha que coisa do capeta, que não quis dar a glória toda pra Deus. Esse homem, na época, sim, era famoso só pra quem? Pra uma pessoa, além de mim. Mas era famoso. E o coral era maravilhoso, gente. Pensa num coral perfeito. Eu amo coral. E ele conta que hoje nós somos muito movidos por sensações, né? Quantas pessoas falam: nosso culto foi poderoso, porque arrepiou, porque teve um louvor pauleira. Gente, é muito fácil mexer com as emoções do outro. E ele conta que ele teve vários cultos que o povo falava: nosso culto foi abençoado. E ele saía do culto, ele conta, saía do culto, ia pra balada, usar a droga e pegar as mulheres dentro da balada. Vendo o povo chorando no culto, falando: nossa, sua palavra me impactou muito. Duas coisas que a gente aprende. Primeiro, Deus é misericordioso e usa quem Ele quer, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quer. Amém? Não estou julgando a soberania de Deus. Ele faz as coisas que eu não entendo. Segundo, emoções humanas são facilmente moldadas e mexidas. O que eu quero te ensinar com isso? Ser fiel ao propósito é ser primeiramente fiel ao que Deus é e estar de olho nele. Se você está ligado às obras, você pode ser essa pessoa que engana todo mundo e está pecando. E se engana. Cuidado. Eu não estou dizendo que você não deve servir, não deve cumprir seu chamado. É parte do seu chamado. Mas não ache que o seu chamado todo é só pregar o evangelho e ser pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre. Isso é parte. E se você ficar olhando só para essa parte, que é a que dá resultado, de duas uma: ou você desvia ou você fica extremamente orgulhoso. E a Bíblia diz que o orgulho precede a queda. E a outra coisa a Bíblia vai dizer também, Jesus vai falar: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A outra forma da gente permanecer fiel ao nosso propósito, superar os obstáculos, primeiro, eu sou fiel a Deus, e segundo, eu tenho que matar a minha carne. Se eu olho para Ele e não olho para mim, se eu olho para Ele e mato o que resta de mim, você vai conseguir. Confia em mim, você vai conseguir. Não confia em mim, não confia em Deus, você vai conseguir. É bíblico, e se a Bíblia garante, o que nos resta é confiar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Queria que você fechasse os seus olhos. E eu não posso encerrar esse culto sem antes fazer duas orações. E eu queria que você fechasse os seus olhos para que a gente tivesse esse momento de reflexão. E a primeira oração e a primeira reflexão que nós devemos fazer, baseado nisso que nós aprendemos na palavra de Deus, é que podem existir pessoas aqui que estavam longe de Jesus, que estavam longe do propósito, que andou longe, como um filho pródigo, abandonou Jesus, ou nem sequer um dia esteve com Jesus, mas hoje o coração está dizendo que é para voltar.
que você quer voltar para Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite assim, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto, que eu preciso orar por você. Se tiver alguém aqui que quer voltar para Jesus, você vai levantar a mão bem alto, com coragem, que eu vou orar por você hoje. E a segunda oração também é para outro grupo de pessoas que já caminhou com Jesus e desviou, e chegou aqui nesse culto hoje e se rotulou ou te rotularam como desviado, e você próprio fala: cara, faz anos que eu não ando com Jesus e eu vim nesse culto hoje, caí de paraquedas aqui. Se tiver alguém assim também, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu também quero orar por você, se tiver alguém assim aqui nessa noite. Então vou contar até 3, e se tiver alguém assim, você levanta a sua mão para eu saber, para eu enxergar. 1, 2, 3. Amém. Por fim, com seus olhos fechados, eu quero orar por todos, para que possamos cumprir o nosso propósito em Deus. Começa no seu lugar então a orar, falando: Deus, me ajuda a ser fiel e olhar para frente. Me ajuda, Senhor, a não olhar para trás. Começa a pedir: Senhor, eu quero olhar para frente. Ora com as suas próprias palavras, falando: eu quero olhar para o Senhor. O Senhor é o meu vigia, o Senhor é aquele que me guarda, o Senhor é aquele que vigia. O guarda de Israel não dorme. E os meus olhos estão em Ti. Os meus olhos estão no Senhor. Eu olho para Ti. Me ajuda a olhar para frente. Olhar para frente é olhar para o Senhor. Olhar para frente é olhar para o Senhor. Olhar para frente é olhar para quem o Senhor é e não para quem eu sou. Olhar para frente é olhar para a sua natureza e ver no Senhor quem eu devo ser. Olhar para frente é olhar para o chamado de santificação e andar com o Senhor. Senhor, nos ajuda a parar de olhar para trás ou de olhar para nós mesmos e olhar para o Senhor. Abaixa as vozes do mundo, Senhor. Abaixa as vozes que estão falando. Abaixa as vozes que estão falando em excesso, para que só a sua voz fale de forma audível ao nosso ouvido, ao nosso espírito. Nos transforma, Jesus. Nos transforma, Jesus. Queremos ser aquilo que o Senhor nos chama a ser e cumprir o nosso maior propósito, que é ser seu filho, que é te honrar, te glorificar, que é te louvar. Jesus, nós te amamos e nós vamos pagar o preço, nós vamos pagar o preço de te amar, de te servir, de te glorificar, e nós não vamos mais olhar para trás em nome de Jesus. Nós não vamos mais olhar para o pecado. Nos dá nojo do pecado, Jesus. Nos dê nojo do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar o Senhor e aplaudir Ele mais alto que você pode? Aleluia. Vamos para a reta final. Semana que vem é a nossa última pregação do tema. Posso dar um spoiler de como vai ser? Lembrando que nós vamos ter Deep. A nossa última pregação vai ser tomando posse. Deixei o passado, superei o obstáculo, olhei para frente, agora é hora de conquistar, tomar posse. E eu nunca vou esquecer, e vai ser muito profético, porque teve um ano que o pastor João pregou, faltava 4 dias para a virada do ano. E ele falou: ainda dá tempo, era alguma coisa assim o tema, não era? E ele baseou na palavra de Deus. Lázaro ficou morto durante 4 dias, e no 4º dia Jesus falou com ele: vem para fora. E ele ressuscitou. E o pastor João fez um ato louco de fé, de direção de Deus, e ele começou a falar: ainda dá tempo de ver milagres nessa igreja. Parecia só mais um culto normal, sabe? Um culto, profetizou. Foi a loucura mais sobrenatural que eu vi na minha vida. Ele começou a fazer, você vai lembrar, né, Gustavo? Ele começou a mandar no grupo da igreja assim, ó. Parecia plantão da Globo, de hora em hora, chegava. Irmão, gente, você tem que lembrar que isso foi 2022, CF parado, continua até hoje, né? Mas na época o CF tava mesmo parado. E passou a conseguir data de agendamento dia 31. A galera que foi pro CF dia 31, deu lagoinha no CF dia 31. Deu só lagoinha. Você vem de onde? Não da igreja. Mas por que não? Porque Deus abriu a porta e fez uma excursão da igreja aqui. A galera que comprou carro comprou carro na virada do ano. Chegou na igreja de carro novo.
casa, gente. Teve cura, teve tudo sem imaginar. Por quê? Porque Deus guardou para os 4 dias? Não, é porque a igreja se posicionou em fé. Se posicionou em fé do que Deus não para. Deus não para, Ele está sempre trabalhando. E vem com a expectativa que dia 27 vai ser esse dia de a gente mudar a chave na nossa cabeça. Deus não para. E nós vamos começar aqui e vamos acabar em inglês. Então você começa no português e acaba no inglês. Você não pode ir embora sem participar do DIP naquele dia, amém? Lembra, vai ter surpresa. Alguma vai dar certo. Vamos orar para acabar esse culto então? Senhor, muito obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua instrução e direção. Obrigado porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Nos ajuda a olhar para frente, já prepara o nosso espírito para esse momento de tomar posse. Começa a agitar o nosso espírito, começa a falar conosco e mudar as estruturas para que a gente venha com essa fé na próxima sexta de eu não aceito mais ficar parado, eu vou tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Nós declaramos um fim de semana abençoado, todos os cultos desse fim de semana correndo conforme a sua vontade, sendo cultos cheios da presença do Senhor, com milagres e bênçãos acontecendo. Nós abençoamos os cultos desse fim de semana, declaramos também um Natal abençoado para todos. Nós declaramos, Senhor, um tempo de refrigério, restauração e acima de tudo de honrar o Senhor. Natal não é sobre nós, é sobre o Senhor. É um dia que nós também queremos glorificar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude o Senhor e glorifica. E lembrando que o nosso culto acaba aqui e continua no Lagoinha Coffee. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.